Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo um pouco diferente do que eu tô acostumada a fazer, que é um vídeo respondendo as perguntinhas de vocês. Eu pedi lá na aba comunidade pra vocês fazerem perguntas de forma geral, curiosidades, dúvidas, tudo que vocês queiram saber. Já que é um pouco difícil da gente, às vezes, bater um papo mais próximo nos vídeos normais do canal. Às vezes o assunto não permite que a gente tenha uma troca. Então, pensando nisso, eu quero fazer mais vídeos assim, respondendo perguntas de vocês, se vocês gostarem bastante desse estilo de vídeo. Então já deixa aqui o seu like e já deixa a sua pergunta para quem sabe uma parte 2, por que não? Deixa aqui sua curiosidade, tudo que você quiser saber. Vamos continuar aí esse bate-papo. E assim, gente, já queria dizer, ó, que eu estou ondulada hoje. Eu tô testando, né, algumas finalizações pra usar meu cabelo mais ondulado, pra que ele se mantenha assim, né, porque nos últimos tempos eu andei fazendo muita chapinha, principalmente pra sair de casa. E dá trabalho, né, gente? Dá muito mais trabalho do que fazer uma finalização. Então, eu tô tentando fazer aí alguns dias uma coisa mais natural, né? Pra tentar usar o cabelo mais onduladinho, que é tipo o natural dele. Ele é assim, o problema é que não dura, né? Mas enfim. Então, gente, eu pedi pra vocês fazerem perguntas lá na aba da comunidade do YouTube. E aí, eu não sei se vai dar pra responder tudo hoje nesse vídeo aqui. Mas, de qualquer forma, a gente deixa aí pra uma parte 2. Então, não fique chateada se eu não responder sua pergunta. Não fique triste, por favor. Eu amo vocês. E antes de mais nada, eu também queria agradecer por ter vocês, né? Por ter pessoas que se dedicam de vir aqui, perdem seu tempo, seu precioso tempo, de vir aqui, de me assistir, de comentar, de dar o like, de se inscrever. Gente, sério, eu sou muito, muito, muito grata por isso. Vocês não têm noção do quanto vocês representam na minha vida. Então, assim, eu sou muito grata, de verdade. E principalmente quando eu decido fazer coisas assim, que eu vejo o quanto o carinho de vocês é, tipo, muita coisa na minha vida. Então, sério, muito obrigada. Então, eu tô aqui com as perguntas no celular. E eu vou responder, gente, assim, na ordem, porque eu não quero prejudicar ninguém e tal. Então, vamos aqui na ordem. A primeira pergunta é a pergunta da Alessandra e ela quer saber sobre o processo de emagrecimento. Gente, vamos lá. O meu processo de emagrecimento, né, para começo de tudo, ele começou porque eu precisava cuidar de um problema de saúde que eu tava, né? Eu contei aqui no outro vídeo que eu estava com resistência à insulina, que é uma coisa... Não é uma pré-diabetes, mas é quase como se fosse uma pré-pré-diabetes, sabe? E isso é uma coisa muito comum, muitas pessoas nem sabem que tem. E geralmente isso se dá devido ao sobrepeso. Então, é o meu caso, né, devido ao sobrepeso. Mas eu já tive pessoas diabéticas na família. Meu avô era diabético, então assim, eu tenho grandes chances de, se eu não me cuidar, desenvolver diabetes em algum ponto da minha vida. E assim, eu já tenho isso há alguns anos, sabe? Mas eu nunca liguei muito, porque eu pensava, ai, não vai dar nada, sabe? Não vai ter problema nenhum. Só que eu tô começando a ficar velha, né, gente? Eu vou fazer 32 anos no dia 22 de abril, eu acho que esse vídeo vai sair antes. Uma das minhas metas é me cuidar mais. Então eu perdi 8 quilos. Nem acredito nisso, gente. Eu perdi 8 quilos do ano passado pra cá. Só que eu estagnei, eu não perdi mais nada, já faz uns meses. Esse ano eu acho que eu não perdi nada. Porque, gente, simplesmente eu não estou priorizando isso na minha vida. Pra gente emagrecer, não é só comer saudável, né? A gente precisa ingerir menos calorias do que a gente gasta. A gente tem que ter uma coisa chamada déficit calórico, que é ingerir menos calorias, né? Gastar mais e ingerir menos. Isso vai gerar um emagrecimento. Então, assim, eu mudei vários dos meus hábitos alimentares, né? Hoje em dia eu acredito que eu tenho uma alimentação muito mais saudável. Eu como muito mais fruta, muito mais verdura, legumes. Mas para emagrecer eu preciso comer menos. Então, eu teria que me privar de certas coisas que eu tenho me permitido comer. Vai chegar o momento de eu voltar a focar nisso, sabe? De realmente comer menos, mas não é esse momento hoje em dia. Atualmente eu tô com umas outras prioridades, outras preocupações e eu não queria me preocupar com isso agora. Porém, como eu falei pra vocês, eu tenho me alimentado bem e eu tenho também me exercitado com frequência, tipo mais de 3 vezes na semana, e eu fico
muito feliz com isso. Deixa eu ver se eu respondi tudo. Ela fala também sobre como controlar o tempo de trabalho e de tudo que tem pra fazer. Gente, assim, é um processo, sabe? Eu sempre fui uma pessoa um pouco desorganizada. Eu deixo tudo pra fazer de última hora. E isso sempre deu certo, mais ou menos, né? Eu sofria muito nesse processo. Eu acabava ficando bem estressada. E eu também quero mudar um pouco isso. Então, eu comprei uma agenda esse ano e tá sendo muito legal de usar, sabe? Eu tô usando certinho. E ter esse prazer de dar aquele checkzinho depois que você faz alguma coisa é maravilhoso. Mas assim, a minha vida é meio que uma coisa só, sabe? Trabalho mistura com diversão, mistura com lazer, mistura com obrigações, sabe? Porque eu tô sempre fazendo tudo ao mesmo tempo, já que o meu trabalho, né? Um dos meus trabalhos é gravar aqui pro YouTube. Então eu acabo misturando tudo. É muito difícil pra mim hoje em dia ter essa separação, porque tudo eu quero registrar, tudo eu quero gravar. Se eu tô fazendo uma limpeza da casa, eu quero gravar. Se eu tô fazendo alguma coisa pra mim, eu quero gravar. Então isso é muito complicado de ter essa divisão. Mas é uma coisa que eu tenho trabalhado. E assim, como fazer tudo, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é se organizar, sabe? É ver o que tem de prioridade e realmente dar prioridade pra aquilo. Não tem como a gente não fazer dessa forma. E mesmo assim, ainda não garante que vai dar tudo certo, porque não é fácil mesmo, gente, dar conta de tudo. É muita responsabilidade que a gente precisa fazer, muitas coisas. Então, realmente, assim, o primeiro passo é identificar as prioridades. E aí a gente vai fazendo as coisas conforme dá, né? Conforme o tempo vai sobrando. A segunda pergunta que aparece aqui pra mim é a da Simplificando com Leveza. E ela pergunta se eu estipulo um valor para gastar mensalmente. Não, gente, eu ainda não consigo fazer isso. E eu vou explicar por quê. Eu não sou a pessoa mais organizada, como eu falei pra vocês, nem financeiramente, nem nas coisas que eu preciso fazer, mas eu tento, juro que eu tento. E aí, hoje em dia, o que eu costumo fazer? Eu também faço igual às minhas atividades. Eu elenco as prioridades do mês, do que eu preciso comprar. E aí eu vou vendo o que eu posso fazer pra comprar, o que vai dar pra comprar no mês ou não. E aí, assim, vou dar um exemplo pra vocês, né? As minhas prioridades sempre têm sido os meus acabados. Então, nesse mês eu vou precisar comprar um remédio que acabou, um hidratante que acabou, um shampoo que acabou, e aquilo ali vai ser a prioridade. Então, eu vou lá e compro. E aí eu vou vendo as outras prioridades, né? As contas que eu já tenho pra pagar, os boletos antigos. E aí vou também colocando tudo ali nos meus cálculos do mês. Se sobra, eu vejo o que eu posso fazer com dinheiro, se tem alguma coisa ali que eu preciso fazer no momento, né? Alguma prioridade que não era tão prioridade, mas que eu precisava fazer. E aí, se for, eu vou lá e faço. Se não, eu vou juntando, vou vendo o que eu posso fazer com essa grana que sobra, entendeu? Mas, assim, é uma meta pra mim, definir um orçamento mensal para cada coisa certinha. Mas eu ainda não consegui fazer isso, porque... E um dos motivos também é porque o meu salário é muito incerto, né? Eu tenho a renda do YouTube, eu tenho outras rendas de outras coisas que eu faço, mas como autônoma é difícil você se planejar, você fazer grandes planejamentos, porque simplesmente tem mês que não tem como. Claro que tem uma base ali, mas não quer dizer que eu vou ganhar isso todo mês certinho, tem mês que eu ganho mais, tem mês que eu ganho menos. Então eu preciso me organizar assim, bem no dia a dia mesmo, sabe? Conforme as coisas vão acontecendo. Mas pra quem tem o salário certinho ali todo mês, eu acho que é uma ótima forma de você se organizar financeiramente, separar ali um valor X pra você gastar, né, com coisas, e aí você pode colocar, comprar roupa, se divertir, viagens, enfim, e deixar o restante pra pagar as contas, boletos e também fazer investimentos, que é muito importante. Próxima pergunta é da Olivia. Oi, Jess, gratidão por compartilhar o requinte de uma vida com simplicidade. Por favor, nos fale um pouco sobre o que te levou a ter uma vida minimalista. Gente, então, né, o que me levou a ter uma vida minimalista foi as condições de vida que eu estava vivendo no momento. Eu não estava feliz, né, com a minha vida. Eu me mudei para esse apartamento aqui quando eu me casei, isso vai fazer 8 anos. E eu trabalhava muito, gente. Eu trabalhava muito, trabalhava de segunda a sábado. Sábado eu trabalhava até as 5 da tarde.
E assim, eu não era feliz, eu não vivia feliz, porque eu não conseguia fazer tudo que eu precisava, eu vivia estressada. Quando eu tava em casa, eu via aquele monte de coisa, muita coisa pra fazer, e aquilo foi me dando um estresse, sabe? Tava lembrando disso esses dias, né? Eu reclamava muito disso na terapia, na época. E aí, eu conheci o minimalismo mais ou menos um pouco depois disso. E eu pensei, gente, faz todo sentido você ser minimalista, sabe? Porque você vai decidir manter um monte de tralha na sua casa que você não usa, que você não precisa, sendo que você pode escolher o que você tem em casa, que sejam coisas que você ame ou que sejam úteis pra você. Por que não fazer isso? E aí, sabe quando sua mente explode, assim, você fala, putz, tem um jeito diferente de viver? Sabe? E aí eu me apaixonei por esse estilo de vida, porque eu passei realmente a priorizar as coisas que me fazem bem. Eu passei a priorizar ter coisas na minha casa que me fazem bem. E apesar de eu não ser uma minimalista extrema, eu ainda tenho, assim, muitas coisas, né? Se você for comparar com outras pessoas, apesar de não ser legal fazer comparação, hoje eu sou muito mais feliz, sabe? Eu consigo realmente identificar as minhas prioridades e focar naquilo ali. Não comprar coisa que só vai encher minha casa de tralha. E aí é isso, foi um pouco forçado no início, porque assim, eu precisava melhorar, eu precisava destralhar pra ficar em paz comigo mesma. Mas hoje é totalmente porque eu amo esse estilo de vida e eu não pretendo viver de forma diferente, sabe? Inclusive até em relação ao apartamento, né? Muita gente fala, esse apartamento é muito pequeno, 54 metros. Gente, mas assim, apesar de eu ter algumas ambições na vida, eu sou feliz hoje, sabe? Com o meu apartamento, 54 metros. Ele tem tudo que eu preciso, ele é super útil pra mim. Hoje, como eu tenho menos coisas, ele tá muito melhor, ele flui muito melhor no dia a dia. Então é isso, sou apaixonada por esse estilo de vida e eu recomendo pra todo mundo. Todo mundo à minha volta eu sempre recomendo, porque, sério, faz todo o sentido. A próxima pergunta é da Priscila. Jess, tem alguma estratégia para não perder o foco do minimalismo? Eu tenho sim, porque nesses anos todos que eu conheci o minimalismo, eu já perdi o foco algumas vezes. E assim, eu tenho episódios, sabe? Tem momentos da minha vida que eu fico muito focada numa coisa e aí eu dedico tudo para aquilo, pra depois perder o interesse e depois passar pra uma outra coisa e assim vai. Então hoje eu já sei disso. Mas na época, pra mim, que eu não sabia, foi um pouco complicado de lidar, né? Eu ficava me sentindo muito frustrada de não atender as minhas próprias expectativas, principalmente em relação ao minimalismo. Então eu já tive época de querer muito comprar decoração de casa, eu já tive época dos sapatos, já tive época da maquiagem, já tive época das roupas, já tive época das coisas de casa, em geral, tipo mesa posta. Já tive época dos hobbies, de comprar tinta, lã, pra fazer artesanato. Então assim, gente, eu já tive muitas fases, sabe? Já tive a fase dos livros também, de comprar muito livro, antes de conhecer o Kindle. E assim, o que sempre me faz voltar ao foco é ver o quanto a minha vida começa a piorar quando eu tenho esses episódios de ou de gastar demais ou de lotar a minha casa com tralha. Então, sempre a minha maneira de voltar, sabe? Alô, terra, é olhar à minha volta e entender que aquilo ali é o suficiente pra mim, que eu não preciso de mais. Ou também olhar a fatura do cartão de crédito também. Brincadeira. Entender que, assim, realmente eu já tenho mais do que o suficiente. Eu não preciso de mais alguma coisa dessas que eu queira comprar no momento, entendeu? Então, esse mindset que hoje eu tenho muito forte e que eu consigo rapidamente, se eu percebo que eu tô tendendo muito pra isso aqui, eu já vou logo e já volto e falo, não, peraí, vamos dar essa pausa para entender por que isso está acontecendo. Não precisa ser assim. Vamos voltar ao normal. E o que dá muito certo para mim é isso. Sempre olhar a minha volta e falar: você já tem demais. Você já tem mais do que você precisa. Você não precisa de nada novo. A próxima pergunta é da Simone. E ela pergunta sobre aquela bagunça que sempre acaba voltando. Simone, eu me identifico muito com você. Por quê? O que eu achava? Né? Eu achava que
automaticamente os meus problemas acabariam fazendo destralhes. E assim, gente, isso não é verdade. Pra gente manter uma casa organizada, e hoje eu entendi muito bem isso, a gente precisa daquela dedicação do dia a dia. Então são as pequenas coisas. Esse hábito de sempre voltar com as coisas fora do lugar, isso mudou a minha vida, porque eu sou dessas que eu pego um copo d'água, eu tô aqui com uma garrafinha de água, que se eu não me policiar, ela vai ficar aqui até amanhã, ou até depois, ou até quando eu precisar pegar ela. Mas como eu tenho me atentado muito a isso, né, já faz uns tempos, ela não fica mais aqui. Então, no final do dia, eu passo na casa, ou no final do dia, ou no começo do dia, no caso, né? Eu passo na casa recolhendo tudo que tá fora do lugar. E aí colocando as coisas no lugar. Isso me leva, dependendo do dia, de 10 a 20 minutos. E é o que resolve a minha bagunça aqui em casa, eu consigo manter tudo organizado. Mas se eu não fico, né, com essa coisa de eu preciso colocar as coisas de volta no lugar, aí, gente, a casa vira uma zona. Igual vocês já viram aqui várias vezes, que eu mostro mesmo nos vídeos. Aqui é vida real. Então, isso acontece quando eu não faço isso de voltar as coisas pro lugar. Mas eu queria dizer também, gente, que a casa é viva, né? E se é uma casa que a gente não pode viver, não pode fazer nada, não pode deixar uma coisa fora do lugar, isso também é um saco. Então, assim, eu entendo que realmente uma casa muito bagunçada é uma coisa estressante. Pra mim é muito estressante. Eu não consigo. Pra mim tem que estar o mínimo ali organizado. Mas também não se apegue tanto a isso, sabe? Vai com calma. E a gente tem que aceitar que de vez em quando vai ter sim uma baguncinha. Igual, eu amo receber gente aqui. Gente, toda vez que eu recebo gente aqui, a casa fica uma zona, porque é louça pra lavar, tem que varrer o chão, tem que passar um pano. Mas é isso, eu gosto muito mais de receber as pessoas aqui do que da casa 100% limpa o tempo todo. Então tem coisas que a gente vai aceitar. Como você é mãe, eu entendo que os filhos tragam um pouco mais de bagunça também. Mas é isso, aproveita seus filhos, curta os momentos com eles e a casa a gente vê depois. A Jennifer perguntou: Oiê, minha curiosidade é na área pessoal. Você é formada em quê? Já trabalhou fora? Se sim, o que te motivou a trabalhar em casa? Quais benefícios isso te trouxe? Gente, sim, eu sou formada em técnico de designer de interiores. Nunca trabalhei na área. Estou cursando atualmente letras, português e inglês. Eu cursei, gente, muitos anos de engenharia numa faculdade federal aqui da minha cidade, no Cefet. Não é daqui da minha cidade, né? Tem uma filial aqui. Eu achei que eu queria trabalhar com engenharia, de que engenharia seria a minha realização pessoal. Seria algo que eu iria gostar de trabalhar. Não foi isso que aconteceu. Gente, a minha história de vida é um pouco confusa, sabe? Mas eu já contei isso por aqui, eu acho. Mas vou contar de novo. Senta que lá vem história. Eu sempre amei inglês, gente. Eu sempre amei inglês. Eu comecei a fazer inglês com 11 anos, porque eu pedi pra minha mãe que eu queria estudar. E desde então, eu nunca deixei de estudar. Eu sempre estudei, sempre pratiquei. Sempre foi uma coisa que eu amei fazer. E aí teve uma época... Cara, eu não sei nem por onde começo, gente, porque é tanta coisa. Eu vou simplificar essa história. Qualquer dia desse eu conto a minha história de vida aí pra vocês, mas eu vou simplificar essa história. Enquanto eu tava na faculdade de engenharia, eu comecei a dar aulas de inglês. Eu dava aula no CNA. Só que com essa história de trabalhar, como eu falei pra vocês antes, eu trabalhava muito. E eu não trabalhava à noite, então à noite era o único período que eu tinha livre. Só que assim, eu trabalhava numa cidade, que é aqui perto, é uma meia hora daqui de casa, mas eu estudava na minha cidade. Só que da minha faculdade pro meu trabalho era coisa de 1h30, assim, de ônibus, né? De carro seria coisa de meia hora. Gente, eu simplesmente não consegui fazer, sabe? Eu tinha acabado de entrar na faculdade. Quando eu me casei, tinha 1 ano que eu tava na faculdade. E não foi minha primeira faculdade, tá? Depois eu conto das outras, vamos focar nessas aqui. E aí eu simplesmente não consegui fazer a faculdade, gente, porque eu tinha acabado de me casar. Tipo, era tudo novo pra mim. Eu trabalhava muito. Eu não consegui fazer tudo que eu precisava da faculdade. Aí eu fiquei assim por quase 4 anos, né? Pegando poucas matérias, reprovando algumas.
E aí eu pensei assim, cara, em 2018 eu comecei a pensar nisso. Eu falei, cara, eu preciso dar um rumo pra minha vida. Porque se eu não focar, né? Porque eu não focava tanto nem no trabalho. Veja bem, eu era uma ótima professora, tá? Mas não era aquilo ali que eu tinha como objetivo de vida. E nem na faculdade, que era, a princípio, o meu objetivo de vida. Eu não conseguia me doar 100% pra nenhum dos dois. Então eu pensei, cara, eu preciso decidir o que eu quero pra mim. E aí eu conversei com meu marido, ele me deu super apoio e ele falou, então você sai do emprego pra se dedicar à sua faculdade. E aí foi o que eu fiz no final de 2018. Eu saí do emprego e me dediquei 100% à faculdade. E aí, gente, eu fiz, né, esse 1 ano aí do que deu pra fazer, né, de 2019. Em 2020 veio a pandemia. A minha faculdade ficou quase 1 ano sem aula, sem nada, nem aula online. Ficou uns 8 meses, eu acho, por aí. E nesse meio tempo eu comecei a refletir. Eu comecei a gravar vídeos aqui pro canal, foi mais ou menos nessa época da pandemia. Eu comecei a gravar vídeos aqui com frequência, porque eu já tinha o canal há um tempo, mas eu não postava. E aí eu comecei a me questionar, eu pensei, gente, eu quero mesmo isso pra minha vida? É algo que eu realmente desejo terminar? Ainda faltava um tempo pra terminar, tipo, uns 3 anos, assim, mais ou menos. E aí eu comecei a me questionar, eu falei, cara, eu vou largar. Veja bem, eu saí do emprego pra terminar a faculdade e no fim eu queria largar a faculdade. E nisso, gente, nesse meu tempo, meu marido o tempo todo falando, você não quer terminar isso, senão você já tinha terminado, você já tinha feito, não sei o quê, não é isso que você quer, você não gosta. E eu nunca dando ideia pra ele, sabe? Mas na pandemia eu comecei a realmente pensar, eu falei, cara, não dá mais, realmente assim, não é pra mim isso. E eu só não largava porque era uma faculdade federal, eu tinha passado, e eu pensava assim, eu preciso terminar, não sei o quê, fiquei tantos anos com isso na cabeça. E aí foi que eu larguei, comecei a fazer o curso de designer de interiores, o técnico, mas eu não trabalhei na área. Mas assim, foi o start pra eu perceber que tinha outras opções, sabe? Além daquilo que eu já estava fazendo. E eu comecei a abrir o meu olhar para outras coisas. E aí, nisso, eu comecei a trabalhar com a internet, eu fazia algumas outras coisas por fora também. E foi assim que eu comecei a trabalhar de casa. Eu tô fazendo hoje em dia letras somente por hobby, porque é uma coisa que eu amo. E quem sabe até eu posso fazer alguma coisa na área, eu não sei. O meu foco hoje é aqui nas redes sociais, é trabalhar com a internet. Trabalhar com a internet tem muitas opções, gente, não é só criar conteúdo. Então, hoje tem sido a minha prioridade. Prefiro trabalhar aqui no meu tempo. Eu sou uma pessoa muito lenta. Eu preciso de tempo pra fazer as coisas, sabe? Quando eu não tenho esse tempo, eu fico estressada. Então hoje eu consigo viver uma vida mais tranquila, sabe? Não que seja as mil maravilhas, né, gente? Porque tudo tem seu estresse. Tem dia que eu preciso entregar as coisas, eu preciso fazer. Tem dia que eu preciso perder muito tempo, às vezes, fazendo coisas de casa. Eu não consigo me dedicar ao trabalho. Mas é tudo questão de fazer parte, né? Tudo faz parte. Então, eu tô muito feliz hoje com o meu trabalho. Tô muito feliz hoje com a minha faculdade. Já me formo no ano que vem, Deus quiser. Se tudo der certo, né, gente? Porque vem TCC aí e eu não sei como é que vai ser. Não sei se eu vou ter tempo de fazer tudo, mas espero que sim. E é isso, cara. Foi por isso que eu decidi trabalhar em casa. Não me arrependo. Às vezes eu tenho vontade, sabe, de pegar uma escola, um curso, só pra ter algo pra fazer fora de casa. Porque realmente, às vezes, trabalhar de casa pode ser muito... Sabe, você se fecha muito, você fica sozinha, eu fico sozinha o dia inteiro, eu não saio. Então isso às vezes pode ser um pouco difícil, mas eu sou uma pessoa que vivo muito bem sozinha. Então assim, eu tenho os meus dias que às vezes eu fico meio, sabe, meio deprê por estar sozinha. Mas de forma geral eu amo e é isso. Vamos para a próxima pergunta. Bom, gente, eu tô vendo aqui que tem várias perguntas sobre armário. Então, eu tô pensando de fazer uma parte 2 desse vídeo de perguntinhas, só respondendo perguntas sobre armário.
Então vamos focar aqui nesse vídeo nas outras perguntas, que é de emagrecimento, né, de forma geral aqui, e minimalismo. A Indiele, falei certo? Perguntou: qual a parte mais difícil de iniciar com o minimalismo? Gente, se eu falar pra vocês que pra mim não teve parte difícil. Eu sempre procurei levar o minimalismo de uma forma muito leve, então eu só aplicava na minha vida aquilo que fazia sentido pra mim. Eu recebi muitas críticas de pessoas que falavam: ah, mas você não é minimalista, não sei o que, não sei o que. O meu minimalismo sempre foi muito bom e muito fácil pra mim, porque eu sempre resolvi trazer coisas que eu achava que faziam sentido pra mim. Então, pra mim, nunca fez sentido viver com 3 peças de roupa e 2 pares de sapato. Pra mim, isso nunca fez sentido e nunca foi um objetivo meu. Então, assim, pra mim, tudo que eu consegui através do minimalismo foi tudo bom, sabe? Eu nunca me privei de nada, eu nunca deixei de fazer nada, eu nunca deixei de comprar nada por causa do minimalismo. Eu levo esse estilo de vida de forma muito leve. Eu acho que isso faz total diferença, gente. O minimalismo, ele é pra ser bom, ele é pra te trazer felicidade, paz, tá? Eu posso estar errada, eu posso ter pessoas que pensam diferente, mas essa é a minha forma de ver e é o que tem dado certo pra mim. Então, hoje em dia, pra mim, é muito de boa aplicar o minimalismo e, sério, eu não tenho nada pra reclamar. Eu sou muito feliz com as coisas que eu tenho, eu sou muito feliz, eu sou muito grata com o que eu tenho, com as coisas que me cercam. Então, eu não sei dizer qual é a parte mais difícil pra mim. Teve parte difícil pra você? Me conta aqui nos comentários. A pergunta da Selmara, eu acho que eu já respondi, né? Que ela pergunta também sobre trabalho, faculdade. A Vanessa pergunta: perdi 13 quilos e perdi muitas roupas. Como você está lidando com isso? Não quero comprar muitas roupas até que meu peso estabilize, mas preciso me vestir. Se eu falar pra vocês que eu não perdi muitas peças, eu acho que o peso que eu emagreci, né, 8 quilos, não foi o suficiente pra me fazer perder tanto assim. O que aconteceu foi que as minhas peças mais largas realmente não deu muito pra aproveitar. Mas, por exemplo, eu tinha muitas peças que ficavam apertadas em mim. Muitas não, né? Algumas peças que eu não usava porque elas ficavam apertadas e hoje eu consigo usar. Então, esse peso que eu tô hoje, ele já era mais ou menos o meu peso de antes, de eu engordar muito, né? Eu já tive esse peso por muito tempo. Eita, que os motoboys estão ferozes ali. Então, assim, eu consegui aproveitar muitas peças que eu já tinha. Então, o que eu perdi mesmo foi o que eu comprei nessa fase que eu estive mais gorda. Que não foi tanta coisa assim, entendeu? Foram só algumas calças. Eu acho que nem blusa eu cheguei a perder, eu não me lembro. Mas, assim, a minha dica pra você que tá em processo de emagrecimento, primeiro, dar prioridade, se for comprar, né? Comprar peças que tenham a possibilidade de você apertar ou que sejam de elástico, sabe? Essas coisas que estica, para que você tenha essa flexibilidade de usar, tanto com um pouco mais de peso quanto um pouco menos. Várias peças que eu usava, né, quando eu tava 8 quilos mais gorda, eu consigo usar hoje porque são peças de elástico. Várias não, né? Algumas. Então eu consegui muito reaproveitar. E a segunda dica é você fazer uma mini cápsula. Então, assim, separa uma quantidade de peças que você acha que vai precisar ali para você viver durante esse período de tempo que você está em processo de emagrecimento. Eu fiz um pouco isso na época que eu tava meio que emagrecendo, né? Eu separei as peças que davam em mim, as peças que estavam muito largas eu deixei de lado, tanto que eu só desapeguei delas depois, porque sempre pode acontecer, né? De você engordar de novo e aí o que você vai fazer, né? Eu só realmente desapeguei depois que eu vi que não iria mesmo engordar, eu tô mantendo meu peso já por bastante tempo. E aí eu fiz a cápsula pra conseguir viver nesse tempo. Então,
eu acho que essa é uma forma fácil de você lidar. Não comprar nada pode ser também muito estressante, já que você tá vivendo uma fase que era pra ser gostosa, né? Que, tipo, você tá emagrecendo, você tá alcançando seus objetivos, mas você ainda não consegue se vestir do jeito que você quer. Então, se permita comprar 1 ou 2 peças. Eu acho que peças de parte de baixo são mais difíceis, né, de usar se a gente emagrece. Eu não tenho muita dificuldade com blusa porque eu sou da blusa larga, gente. Olha o tamanho dessa blusa aqui. Ela é bem larga. Então, assim, eu consigo usar tanto mais magra quanto mais gorda. Isso é um benefício que eu tenho do meu armário. Mas as partes de baixo, às vezes, fica um pouco complicado. Mas eu uso e abuso de cinto, gente. Eu tenho muito cinto porque eu gosto e também porque fica fácil de você usar, né, quando você tá ali nesse processo de meio lá, meio cá. A Inha Neri pergunta se eu sou evangélica e diz que... pergunta de que igreja, porque você transmite uma paz nos seus vídeos. Ah, tô muito feliz. Eu sou evangélica, eu sou da Igreja Batista e nada a reclamar, gente. Eu adoro minha igreja. Bom, gente, então essas foram as perguntas. Já deu 50 minutos de vídeo. Eu acho que esse vídeo vai ficar enorme. Mas vamos combinar assim, então. Então deixem aqui perguntas que vocês querem que eu grave num próximo vídeo. E a parte 2 desse vídeo vai ser falando só sobre o armário minimalista. Que eu vi que tiveram várias perguntas sobre esse tema, então eu vou decidir focar num vídeo só. Eu espero que vocês tenham gostado aí de passar esses minutos comigo, conhecendo um pouco mais da minha vida, a gente tendo essa troca, esse bate-papo. Se vocês gostarem, eu posso fazer isso mais frequentemente. Então contem aqui pra mim o que vocês acharam. É isso, gente. Eu acho que é isso. Deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo.